Amigos, a seleção brasileira está incomodada com as críticas que vêm da parte externa, que no entendimento dos jogadores e também da comissão técnica são exageradas, para o momento que a pentacampeã do mundo está passando na preparação para a Copa do Mundo de 2026, onde lutaremos pelo tão sonhado hexacampeonato. Mas ainda assim, a cobrança interna não deixa de acontecer. O entendimento é que a equipe só vai recuperar a credibilidade, a confiança junto ao torcedor e a crítica quando, enfim, conseguir alinhar o desempenho com grandes resultados para aí sim estabelecer uma caminhada sólida para a Copa do Mundo de 2026. O entendimento do técnico Dorival Júnior é que essa evolução é nítida. Ele assumiu a equipe em janeiro de 2024, teve a oportunidade de estrear nos amistosos contra campeões mundiais, né? A Espanha, 3-3 em Madrid, a Inglaterra, jogando em Wembley, vitória da seleção brasileira. 2 jogos que geraram uma expectativa muito grande na torcida brasileira, mas depois a eliminação nos pênaltis contra a equipe do Uruguai e a primeira derrota, que foi para o Paraguai, a única até aqui naquele jogo em Assunção, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, inclusive desde que o Dorival Júnior assumiu a seleção nas eliminatórias, a única equipe, curioso isso, a única equipe que somou mais pontos do que a seleção brasileira foi o time paraguaio, que venceu o Brasil e venceu também a equipe da Argentina. Então, internamente, há o entendimento que o trabalho está evoluindo, mas que as críticas estão fora do tom. E eu repito, isso não significa que a equipe não está se cobrando por melhores resultados. E essa cobrança já começa para o jogo contra a Argentina, quando o técnico Dorival Júnior vai completar 16 jogos sob o comando da seleção brasileira. E ainda que seja um ciclo tumultuado com o ano de 2023, que vamos combinar, né? Foi jogado no lixo, com aqueles 9 jogos que não serviram para muita coisa, apenas para tapar o buraco nos 3 jogos iniciais sob o comando do Ramon Menezes e depois com 6 jogos sem nenhum planejamento sob o comando do técnico Fernando Diniz, o Dorival Júnior assumiu a seleção brasileira com um certo tempo para preparar a equipe para a Copa do Mundo de 2026. Tanto é que depois do jogo contra a Argentina, na data FIFA de junho deste ano de 2025, o Dorival Júnior vai igualar a quantidade de jogos que o técnico Tite teve na seleção brasileira naquele primeiro ciclo para a caminhada da Copa do Mundo de 2018. O Tite assume a seleção depois da Copa América do Centenário, em que a equipe, à época comandada pelo Dunga, tem uma atuação tenebrosa, uma campanha vexatória, é eliminada na fase de grupos. O Tite assume, recupera a confiança inicialmente da seleção brasileira, faz o time arrancar nas eliminatórias num ciclo que foi apenas de 2 anos. O técnico Dorival Júnior tem um ciclo de 2 anos e meio com uma Copa América no meio. Então, enquanto o Tite teve 17 jogos para trabalhar a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 18, o técnico Dorival Júnior, já no jogo contra a Argentina, está completando 16. E até a Copa do Mundo ele terá muito possivelmente mais 10 jogos sob o comando da seleção brasileira, ainda 4 pelas eliminatórias, 4 amistosos ainda no ano de 2025, ainda serão marcados pela CBF. As datas FIFA de outubro e de novembro de 2025 estão vagas justamente para esses amistosos, e depois março de 2026 com mais 2 amistosos. Então, estão garantidos, depois do jogo contra a Argentina, pelo menos mais 4 jogos de eliminatórias e 6 jogos amistosos, podendo ter mais 1 ou 2 naquela data FIFA que antecede o período de preparação da Copa do Mundo. Eu lembro que para a Copa de 22, como foi uma Copa no meio da temporada europeia, a seleção brasileira optou por não fazer jogos de preparação, mas para a Copa de 2018 fez 2, inclusive um deles contra a equipe da Croácia na caminhada para a Copa do Mundo. Então, é um Dorival que vai chegar a 16, praticamente igualando o tempo que o Tite teve para a Copa da Rússia, e depois ainda vai ter de 10 a 12 jogos para aperfeiçoar o desempenho da seleção brasileira. E o grande objetivo é, já nesse duelo contra a Argentina, apresentar um futebol vistoso, mas sobretudo competitivo. E a palavra competitividade
é a palavra que, no entendimento do técnico Dorival Júnior, está tomando conta do futebol de seleções. O que a gente tem visto é que as equipes com mais valores individuais têm capacidade de decidir jogos que estão cada vez mais disputados. Não é uma realidade só da América do Sul, é também do futebol europeu, sobretudo quando a gente olha para o cenário das grandes seleções. E Copa do Mundo muitas vezes não é sobre quem acerta mais, é sobre quem erra menos. Mas ao passo que essa análise é bem-vinda, muitas vezes isso deixa o time pouco corajoso, né? Para não usar a palavra medroso, tentar algo diferente dentro do gramado. Muita gente, inclusive, atribui essa crítica ao técnico Tite nas eliminações 18 e 22, que teve medo de tomar decisões nos momentos chaves da Copa do Mundo, nas eliminações para a Bélgica e também para a equipe da Croácia. Para a Bélgica em 2018 na Rússia e para a equipe da Croácia em 2022 no Catar. Então é uma seleção brasileira que quer, primeiro, estabelecer bases sólidas para minimizar os erros, mas, ao passo que estabelece as bases sólidas defensivamente, dar a oportunidade das nossas grandes estrelas brilharem e decidirem dentro do gramado. Sobretudo Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior, que na ausência do Neymar, nessa era Dorival Júnior, são as grandes lideranças técnicas da seleção brasileira. E os próprios jogadores, eles têm falado sobre isso. Correr para as lideranças técnicas, dar condições para que as lideranças técnicas, os grandes jogadores do time, possam decidir as partidas para a seleção brasileira. E aquilo que eu falava no início do nosso boletim é justamente em relação a essa questão. O Dorival Júnior entende que o tempo ainda é muito curto para uma cobrança tão grande em relação ao desempenho da seleção brasileira, mas ele também não estabelece um teto. Ele quer ver a seleção brasileira desempenhando um alto nível de futebol dentro do gramado, e eu tive a oportunidade de conversar sobre esse tema com o técnico da pentacampeã do mundo, se ele enxerga um teto para a evolução das seleções no futebol mundial. Vamos ouvir o que fala o atual treinador da seleção brasileira, sobretudo nesse ciclo para a Copa do Mundo de 2026. Eu acho que essa definição sua final é a que compõe tudo aquilo que nós temos visto no futebol mundial ultimamente. Quando acabou o jogo, outro dia, me perguntaram a respeito justamente disso. E o jogo da Argentina, também como nós, foi decidido numa jogada individual, num chute de fora da área, provocado por um atleta que tem um potencial como tem um jogador como o Vini. Então, as colocações, às vezes, daqui para lá são de uma forma, de lá para cá de outra forma. O que eu entendo é que o futebol está muito igual. Eu venho dizendo já há algum tempo que o futebol sul-americano teve uma evolução. O teto, não existe um teto para ninguém. Todos buscam sempre um trabalho de excelência. Futebol, na minha concepção, sempre foi assim. Nós temos processos a serem respeitados para que se atinja resultados. É o que nós estamos procurando fazer a cada momento, trabalharmos, modificarmos e tentarmos correções de erros, buscando mentalizarmos todos os acertos que temos tido. Eu acho que coisas boas já aconteceram, outras que ainda faltam acontecer. Naturalmente que ninguém está ou estará satisfeito em momento nenhum. Eu me lembro, inclusive, quando você coloca que o futebol, de um modo geral, ele tem naturalmente essa veia saudosista, mas, acima de tudo, se vocês pegarem as matérias daqueles momentos, sempre existiram grandes contestações. Então, nós temos que ter todo esse cuidado para que possamos equilibrar sempre e buscarmos, em campo, resolvermos os nossos problemas. É assim que nós estamos trabalhando e buscando a melhor condição para a seleção. Um dos grandes desafios do futebol de seleções é você, toda a data FIFA, tá com um time diferente. É diferente do clube. Você no clube monta um elenco, tá ali, pode ter uma lesão ou outra, mas você sabe com quem contar.
Na seleção, por mais que você tenha em tese os melhores jogadores à disposição, você só chama 23, a não ser que você seja maluco, igual o Marcelo Bielsa, convoca quase 40 jogadores por data FIFA e deixa quase 20 sem ser relacionados, pode gerar um incômodo entre os jogadores. Então o técnico Dorival Júnior, ainda que pudesse ter essa possibilidade de convocar mais de 23 atletas, ele prefere convocar apenas 23, até para não gerar um incômodo com os atletas, ainda que isso pudesse significar um ganho no trabalho tático, um ganho no entendimento das ideias dos atletas, isso poderia gerar uma dificuldade de relacionamento. A gente viu que essa bomba estourou lá com o Marcelo Bielsa no final da temporada de 2024. Então o Dorival mantém os pés no chão, convoca só 23, mas ainda assim tem que passar por o problema dos cortes. Para você ter uma ideia, a seleção brasileira teve 4 cortados do jogo da Colômbia para o jogo contra a Argentina, fora os outros 3 que haviam sido cortados antes da apresentação em Brasília, o goleiro Ederson, o Neymar e o Danilo. Então esse é um desafio que não é exclusividade da seleção brasileira, eu repito isso, é um desafio para todas as seleções, mas que quem conseguir trabalhar melhor com essas dinâmicas que envolvem as datas FIFA, com essa dificuldade que muitas vezes é ter todos os jogadores à disposição, é quem encaminha essas bases para ser o campeão da Copa do Mundo de 2026. Para esse duelo específico contra a Argentina pela 14ª rodada das eliminatórias, o Dorival Júnior está fazendo 6 mudanças no time. A equipe vai ao gramado com o goleiro Bento, Wesley na lateral direita, a dupla de zaga com Marquinhos e Murilo, o lado esquerdo Arana, o meio de campo com André Joelinton e o ataque com Matheus Cunha e Gafinha mais recuados e no comando Vinícius Júnior e Rodrigo. Eu tenho que fazer questão de reafirmar isso pelas informações que eu tenho. O Matheus Cunha não vai jogar de 9, gente. Eu tô vendo muita gente falando sobre esse tema, tô vendo muita gente dizendo, o Matheus Cunha não é 9 e o Dorival vai botar pra jogar de 9. Não, o Matheus Cunha vai jogar como um armador ao lado do Gafinha, é quase que um trapézio que o Dorival Júnior vai montar dentro do gramado, espelhando aquilo que o Real Madrid do Carleto Ancelotti fez na temporada 23-24, com o Bellingham e o Valverde no térreo desse trapézio, né, na base desse trapézio, e o Vinícius Júnior e o Rodrigo mais adiantados. Então quem vai ser essa base na seleção brasileira? O Matheus Cunha e o Gafinha. É um quarteto que sim, vai ter muita mobilidade. Pode ser que ora o Matheus Cunha pinte ali na referência. O próprio jogador do Wolverhampton, ele falou que quando foi campeão olímpico, ele jogou numa dupla de ataque com o Richarlison e ele era o cara que flutuava. Então o Dorival quer dar muita liberdade. O Dorival não quer dar amarras. O próprio Rafinha revelou que na partida contra a Colômbia, ele e o Vini se olhavam e trocavam de lado no gramado, faziam as inversões. É claro que isso não significa uma anarquia completa dentro do gramado, mas o entendimento do Dorival, com as bases dadas para os jogadores que são as estrelas da seleção brasileira, eles possam desempenhar um alto nível de futebol dentro do gramado, sobretudo para vencer o quarteto, quase um quinteto de meio-campistas da seleção da Argentina, que tem muita qualidade e conta com a volta do Rodrigo de Paul. Vamos ouvir o próprio Matheus Cunha, porque ele fala sobre esse enfrentamento, que para ele é um enfrentamento que traz boas lembranças. O primeiro jogo do Matheus como titular da seleção brasileira foi aquele jogo da cotovelada do Otamendi na cara do Gafinha, em San Juan. Matheus Cunha que não atribui favoritismo para a equipe da Argentina nesse duelo tão importante contra a equipe da seleção brasileira. Vamos ouvir o que fala o meio atacante do Wolverhampton. Sinceramente não considero. Eu acho que eles, por méritos, têm todo esse know-how que vem apresentando, principalmente pelos 2 ou 3 títulos que eles conseguem em seguida. Eu acho que isso temos que respeitar e reconhecer o bom momento que eles vivem, mas sem dúvida nenhuma, por capacidade, principalmente individual da nossa equipe, de tantos embates que eu posso falar por mim, tenho contra os jogadores. No meio campo eu jogo com o Depou no Atlético de Madrid, final de semana sim, final de semana não, eu estou enfrentando um argentino, o Enzo, o McAllister. Falo mais por perto da minha posição, principalmente dos jogadores que eu posso ter um enfrentamento dentro de campo. Eu acho que temos um nível tão alto quanto o deles. Eu acho que, assim como todos sabem, o momento que eles vivem, por questão de confiança, pode ser um diferencial pré-jogo, mas tenho certeza que a partir do momento que a gente entra em campo, eu acho que tanto eles quanto nós sabemos o respeito que vai ter dentro desse jogo, e eu não sinto assim uma certa vantagem deles até entrar dentro de campo, porque lá dentro de campo é 11 contra 11, e tenho certeza que
qualquer um que entrar vai demonstrar o melhor e fazer o possível para que a seleção brasileira volte com a vitória. E dá pra dizer que o Matheus Cunha vai fazer a função que o técnico Dorival Júnior estava preparando pra ser do Neymar. Toda a preparação do Dorival pra data FIFA do mês de março era pra jogar com Neymar, Rodrigo, Rafinha e Vinícius Júnior. Agora ele vai trazer um jogador com características de articulação pra manter um pouquinho das características. Eu não tô falando de qualidade técnica, mas pra manter um pouquinho da ideia que o técnico Dorival Júnior tinha pra essa data FIFA. Inclusive, é o primeiro Brasil e Argentina após 20 anos que não vai ter nem a presença do Messi, nem do Neymar. Nesses últimos 20 anos, apenas 5 jogos tiveram os 2 atletas, 2 o Brasil venceu, 3 a Argentina venceu. Só com o Messi em campo, foram 9 jogos com 4 vitórias da seleção brasileira e 3 da Argentina. Só com o Neymar em campo, 4 vitórias brasileiras, 1 vitória da Argentina e 1 empate. Foram 6 jogos, só com o Neymar Júnior dentro do gramado. Vamos ver, né, se voltaremos a ter esse encontro de Neymar e Messi pelas seleções brasileira e argentina. Para hoje não, mas a expectativa é sim de um grande duelo de futebol. Até para passar a provável escalação da Argentina, disse que tem um meio de campo muito forte. A equipe do Lionel Scaloni deve ir ao gramado com o Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, meio de campo com esse quadrado, com Enzo, Paredes, Rodrigo De Paul e McAllister, o ataque com o Thiago Almada e Julián Álvares. E eu te pergunto, confiante para a atuação da seleção brasileira? Quem sabe uma grande vitória para trazer muita alegria para a torcida brasileira e para dar moral para o nosso time na caminhada rumo ao hexacampeonato. Sou Marcelo Marinho, tô contigo nessa, vamos juntos na cola da maior seleção do planeta.